Em nome do Rei, menino nascido em Belém, em nome do Rei, recebido em Jerusalém com ramos, em nome do Rei que foi coroado com espinhos, em nome do Rei que foi morto na cruz. Amém. Muito bem. Deus abençoe esse momento, pessoal que nos acompanha também, nessa reflexão da palavra que diz, eis que vem o teu Rei. E a gente tem uma reação e dizer, meu? É realmente o meu Rei? Jesus é realmente o Rei da minha vida? O jeito que eu vivo, as decisões que eu tomo, os caminhos que eu ando, Ele é o Rei da minha vida? O domingo de Ramos marca a história de um rei. As expressões bíblicas são muito claras. O leão de Judá, o filho de Davi, expressão muito usada nos evangelhos, o filho de Davi, um rei extremamente famoso, um descendente de Davi seria o rei dos reis. Mas o domingo de Ramos nos lembra que esse é um rei diferente. E quando ele diz, tem literalmente esse adversativo. Eis que vem o teu rei, mas ele vem num jumentinho. Não vem num carro de guerra. Este é o teu rei. É impressionante se vocês usarem a memória de filmes que já viram, ou até de séries, como tem histórias em torno de reinados, de realeza, rei, conquistas, impérios e assim por diante. Alguns anos, já faz alguns anos, mas nem tantos, teve a série Game of Thrones, que era literalmente diferentes reinos que lutavam e se apoderavam e conquistavam. A diferença de todos esses é que a aceitação é imposta, é pela força, é pela submissão a um outro reino. E Jesus vem leve e diz que ele só é aceito por meio da fé. Mas é um nome que está acima de todo nome, do qual um dia todo joelho se dobrará, até aqueles que o traspassaram ou crucificaram. Esta é uma palavra de poder e grande glória, quando Jesus vier como rei, e então submeterá todo o mal ao seu lugar. Mas esse dia ainda não chegou. E enquanto esse dia não chega, esse rei é um rei que convida para o seu reino, que está com as portas abertas para a grande festa. A Semana Santa, e por isso que eu trago esse tema aqui, se vocês pensarem, ela gira muito em torno do tema rei. Quem olhar, e vocês são desafiados a lerem os últimos capítulos dos evangelhos, tudo gira lá em torno disso. Tu és o rei dos judeus? Vocês lembram que em cima da cruz foi escrito uma plaquinha? Tem uma plaquinha na cruz? Se a gente pega assim esses desenhos, essas pinturas que tem nas casas, lá está escrito INRI. Na verdade são só as iniciais, é um jeito mais rápido de fazer uma pintura, né? Na verdade é uma frase escrita em 3 línguas. Jesus Cristo Nazareno, Rei dos Judeus. E isso foi colocado lá como um deboche. Na verdade, se colocava nas cruzes, que era um elemento de pena de morte, a razão pela qual o cara foi morto. Assassino, ladrão, e se colocava lá para que servisse de exemplo. E Pilatos escreve um negócio totalmente inusitado. Jesus Cristo Nazareno, Rei dos Judeus. Diz que o pessoal reclama, inclusive, diz, não coloca Rei dos Judeus, diz, ele se acha o Rei dos Judeus. Ele disse, e aí Pilatos diz, o que escrevi. Porque no início até foi a razão de terem levados para Pilatos. Porque eles diziam, olha, cuidado, daqui a pouco ele cria aí um problema, e aí César, o rei, o imperador, não vai gostar. Se vocês lembrarem e perceberem, ele é levado para Herodes. Herodes é o rei.
naquele momento o rei da Galileia, mas também pretenso rei dos judeus. E aí é Herodes quem bota uma capa em Jesus, quem dá um bastão para fazer de conta que é o cedro. Ah, não, mas está faltando uma coisa, está faltando a coroa. E aí dão uma coroa de espinhos. Vejam como tudo está muito linkado com o rei. Assim zombavam dele, assim cuspiam nele, chamando-o de rei. E esse rei, que se mostrou num jumentinho, elevado na cruz, coroado com espinhos, tudo isso mostra esse lado diferente, contracultural de Jesus. E esse reino em Filipenses 2, texto que o pastor Reinaldo leu, ele apresenta como os seus súditos vão agir. Ele diz assim: tenham a mesma mentalidade que o rei Jesus tem. E considerem os outros mais importantes do que vocês. Olha que simples isso, mas parem e pensem. Isso é absurdamente contracultural. Considerar os outros acima de nós, o outro mais importante. Sabe que aqui na Pátria, ao lado da secretaria, agora tem um happy hour ali, né? Um barzinho que tem uma música bem alta, né, pastor Reinaldo? E aí eu estava justamente lapidando, preparando as partes desse sermão, e tinha uma canção que dizia assim, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Aí eu tive que olhar lá, não conhecia muito bem de quem que era essa canção. Eu encontrei Forró dos Plays. Não conhecia, talvez alguns conheçam. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, dizia a canção. E aí, depois começou uma outra, dizia assim: primeiro eu, segundo eu e terceiro não é você. Essa era de uma outra, eu dei um Google também e achei Luana Prado cantando. É uma cultura do individualismo. As pessoas dizem: por que as relações não funcionam, amizades são desfeitas, casamentos acabam? Porque é o que é bom para mim. Se não está bom para mim, tchau. Não tem-se um olhar para o outro. Jesus diz: considerem o outro mais importante que vocês. E dentre um dos fatos da Semana Santa, que por ora os cristãos começam, há aquele em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Pedro fica atordoado: como é que o rei dos reis, o rei, o Senhor, como o rei vai lavar os nossos pés? São os servos que lavam os pés do rei, não é o rei que lava os pés dos servos. Mas Jesus diz: entre nós é assim. E lavem vocês também os pés uns dos outros, considerando os outros mais importantes do que vocês. Que coisa fora do comum. Esse reino, ele começa pequeno, em humildade, como uma semente que germina. Aliás, no livro de João, capítulo 12, que nós lemos hoje, tem essa descrição que eu acho uma das mais belas. Jesus falou de muitas maneiras da sua morte, da sua ressurreição, mas dessa vez ele diz assim: se o grão de trigo não morrer, ele não nasce como planta e ele não frutifica. Ele estava dizendo: é preciso passar por esta morte, por esse serviço, o reino de quem serve. Assim nós temos esta palavra clara diante de nós: com poder e grande glória virá, mas vem em humildade e serviço. E nos convida também para esse reino de amor e de humildade. É um desafio ser súdito do Rei Jesus. Ele aponta para o amor. Ame o próximo como a ti mesmo. Ele aponta para o amor como marca. E ele diz: nisso reconhecerão que vocês são súditos desse rei, se vocês tiverem amor uns pelos outros. O amor, ele constrói e ele cobre multidão de pecados. Ele ajuda na falta dos outros. E a sociedade precisa muito disso. Bom,
Se eu falei que tinha essa canção dizendo primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, há uma razão para isso. Muitas vezes nós somos abusados pelos outros, perdemos a paciência e voltamos para nós mesmos. Mas Jesus ensina que o servir dá sentido para a vida. Vocês serão felizes se o realizarem. Está escrito em João capítulo 13. E todo mundo que em algum momento já parou para servir e ajudar alguém, sei bem, pela promessa de Deus, que sentiu-se bem. Que bom que eu ajudei alguém. Que legal que eu destinei meu tempo para alguém. Por mais que pareça estar em prejuízo, sente a alegria daquele que nos honra, o Rei dos Reis. Esse é o nome que está acima de todo o nome do Salvador Jesus. Que quando Ele vier em poder e grande glória, nossos joelhos se dobrem, não de medo e pavor, como os maus, egocêntricos e individualistas, mas em gratidão. Porque, sendo lá no fundo maus, individualistas, esse amor nos transforma e a sua graça nos perdoa e nos transporta para o seu reino. As parábolas diziam, o reino dos céus é semelhante a, o reino dos céus é semelhante a. Que também esse reino seja semelhante e parecido com o nosso jeito de viver, agraciado sempre pelo seu amor. Uma boa Semana Santa para todos nós, uma boa reflexão no amor de Deus e uma caminhada sempre em submissão ao Rei dos Reis, o Salvador Jesus. Que assim seja. Amém.